Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar mais uma vez dele, Conor McGregor. Vocês já cansaram que eu falo dele? Paciência, porque tem que falar, porque tudo que eu pesquiso, tudo que eu vou falar, tudo que eu leio, notícia, qualquer coisa, sempre tem Conor McGregor no meio. Então tem que engolir, né? Tipo o Zagalo, tem que engolir, tem que aturar o cara. Então vamos falar dele. E dessa vez, o que eu vou falar? Dessa vez é o seguinte, eu sempre olho as bolsas de apostas, como vocês sabem, né? Toda vez que tem evento, eu olho quem são os favoritos, então eu sempre trago isso pra vocês. E dessa vez tem um site onde ele mostra quanto seria o valor das apostas em lutas futuras, certo? Então não são lutas confirmadas, não tem previsão se vai acontecer ou não, enfim, tem nada disso, mas caso elas aconteçam, tem um valor lá, tem uma pesquisa onde tem a cotação para cada lutador. Então Conor McGregor e José Aldo, por exemplo, então tem os valores, caso essa luta se concretize, quanto que ficaria. Então acho que dá para entender, né? Então dá pra gente saber em possíveis lutas, em possíveis super lutas, quem seria o favorito segundo as bolsas de apostas. Então eu vou trazer isso aqui porque eu acho interessante e eu quero também dar a minha opinião e ouvir a opinião de vocês, se vocês concordam ou não com os favoritismos. E essas lutas futuras, essas lutas projetadas, sempre envolvem Conor McGregor, por isso que eu falei que o vídeo tem que ser dele. Porque se tivesse de outros lutadores, como Anderson Silva, qualquer outro lutador, eu ia falar dos outros, mas só tem do Conor. Por quê? Porque o site quis, sei lá eu por quê. Então por isso que eu vou falar do Conor. Então vamos lá, vamos começar. A primeira luta que tem aqui é Conor McGregor e Nate Diaz. Seria a terceira luta entre eles e segundo as bolsas de apostas, o Conor McGregor seria o favorito e com uma boa vantagem inclusive. Então nessa primeira possível luta, essa da lista aqui, eu acho que é a luta mais provável, pelo menos por enquanto, porque não tem o Tony Ferguson, eu acho que o Conor McGregor é favorito sim, eu até concordo. Na segunda luta aí o Conor venceu, ele já foi com uma estratégia melhor também, porque já tinha enfrentado o Nate Diaz uma vez, e eu acho aí que numa terceira luta, até pelo Nate Diaz estar parado, né, e o Conor em teoria tá em atividade, tudo bem que ele fez uma luta de boxe, mas ele tá treinando, ele é o atual campeão, então ele tá mais compromissado do que o Nate Diaz, que tá mais relaxadão. Então eu até concordo sim que se tiver uma terceira luta aí, Conor McGregor seria o favorito. Então quero saber a opinião de vocês, né? Mas pra mim essa não é tão difícil de dizer não. Eu acho que o Conor seria favorito sim, apesar de eu achar que o Nate Diaz oferece sim riscos ao Conor, justamente por ter uma boa absorção de golpes e ter um bom strike, ter um bom jogo de jiu-jitsu também. Enfim, já tiveram duas lutas entre os dois, né? Já dá pra saber o que cada um pode oferecer. Mas eu acho que o Conor é mais inteligente, principalmente depois da derrota. Então eu acho que o Conor venceria sim. Então, pra mim, está certo o favoritismo pra essa luta. Vamos pra segunda luta que tem aqui, possível luta. Possível que pra mim é quase impossível, mas tudo bem. Conor McGregor e José Aldo. Aqui só tem os nomes, então não fala em qual categoria seria, não fala nada disso. Então é simplesmente uma brincadeira mesmo, uma brincadeira de mãe de Ná, de adivinhar o futuro. Então tem Conor McGregor e tem José Aldo. Segundo as bolsas aqui, segundo o site, Conor McGregor seria favorito. Então nessa luta, essa luta é mais complicada, porque essa luta é uma luta polêmica, né? A primeira, o José Aldo não mostrou muito, né? Na verdade, não mostrou muito não mostrou nada. Então até hoje gera aí as brincadeiras com o Apagaldo e esse tipo de coisa. Também foi numa categoria onde o Conor eu acho que não luta mais, que é a peso pena. Então fica mais difícil da gente colocar um favorito aí, né? Porque na primeira vez quase não teve luta. Então, segundo as bolsas, beleza, Conor McGregor. Eu acho que se fosse no peso pena, de novo, eu acho que o José Aldo teria sim as suas chances, mas eu fico meio que na dúvida se eu daria. Quando teve a primeira luta, eu dei meu favoritismo pro José Aldo. Eu achava que o José Aldo ia vencer, até porque o Conor não tinha mostrado ainda tantas lutas quanto mostrou, né? Tantos resultados mais expressivos como ele mostrou depois, principalmente vencendo aí o Ed Alvarez da forma como venceu. Mas eu acho que no peso pena, o favoritismo, sei lá, eu daria muito 50-50. Mas eu acho que o José Aldo em uma possível revanche, eu acho que ele daria trabalho. É que o José Aldo nas performances atuais também não ajuda muito. Então, segundo as performances atuais, eu dou o Conor McGregor como favorito mesmo no peso pena. Mas levando em consideração o José Aldo de alguns tempo atrás, mesmo na época onde ele enfrentou o McGregor, se ele tivesse a estratégia correta, eu acho sim que o José Aldo tinha condições de vencer o McGregor. Essa é uma opinião muito polêmica, né? Então essa é uma luta muito polêmica. Pra mim é muito difícil, né? Se fosse hoje, na categoria peso pena, por conta do momento do José Aldo, eu acho que o José Aldo seria zebra mesmo assim, infelizmente. E se fosse aí na categoria onde o McGregor
McGregor está hoje, que é a peso leve, que é uma categoria acima, eu acho que também o José Aldo, tudo bem, a gente nunca viu ele, é difícil de falar, então enfim, como eu já falei aqui, é uma brincadeira, né? Só pra projetar o futuro aí. Eu acho que mesmo no peso leve, eu acho que o José Aldo também não conseguiria por conta da fase, principalmente atualmente, porque o McGregor vem evoluindo, por que não, né? Ele não piorou nem tá estagnado no meu ponto de vista. Então eu acho que o McGregor atualmente venceria o José Aldo, então eu concordo aqui com as bolsas. Vamos aí pra próxima luta. Possível próxima luta, vocês entenderam. Seria Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov. Agora sim chegou num momento onde é pau a pau a coisa, onde é disputada. Segundo aqui as bolsas, tá exatamente igual, tá meio a meio, tá 50-50. E aí eu acho que eu não concordo. Eu acho que eu não concordo. Na verdade eu não concordo, não é eu não acho, eu não concordo. Eu acho que o Khabib tem um leve favoritismo, pequeno, mas, por isso que é leve, né, pequeno, mas tem sim. Eu não acho que o Conor é 50-50 com o Khabib. E por quê? Eu já vou explicar. Eu acho que o Khabib é um melhor lutador de MMA do que o Conor e não sei o quê. Não, não é nem isso. Eu não acho que ele é necessariamente melhor. Não acho necessariamente que ele é mais agressivo, mas por conta do estilo de cada um. Eu acho que essa luta casa bem pro Khabib, porque ele tem o jogo justamente do wrestling, o jogo onde ele gosta de abafar o oponente, onde ele gosta de cansar o oponente, principalmente os braços. Então é difícil para um cara que é striker enfrentar o Khabib. Tudo bem, o cara striker, todo round começa em pé e ele tem a chance de aplicar bons golpes no Khabib e nocautear o Khabib, já que o Khabib até que é bom em pé, mas não é nada demais, né? Ainda mais a diferença entre o striking, né, o jogo em pé do Conor e do Khabib, tem muita diferença, já que é o ponto forte, inclusive, do Conor. Só que o Khabib, eu acho que ele tem ferramentas suficientes para tentar se defender e usar o jogo do abafa aí, né? Aquele jogo grudado, aplicar as quedas, ficar o tempo inteiro desgastando fisicamente o Conor. E eu acho que o Conor não tem condicionamento físico suficiente para suportar esse jogo carrapato do Khabib. Então o Khabib provavelmente aplicaria umas 2, 3, 4 quedas ali, ficaria naquele jogo grudado e 2, 3 rounds o Conor já estaria bastante cansado. E se fosse uma luta aí de cinturão, que é o que seria provável, seria uma luta de 5 rounds. Então é uma coisa que favorece ainda mais o jogo do Khabib. Então, para mim, o Conor teria que vencer aí no primeiro, no segundo round. No terceiro já começa a complicar demais, porque também já vai cansar. Então o Conor teria que ter uma estratégia muito bem traçada, de se poupar, de se movimentar muito bem, uma defesa de quedas excepcional, que mesmo assim é difícil de não tomar queda do Khabib. Então eu sinceramente não consigo enxergar 50-50. Eu enxergo um leve favoritismo aí pro Khabib, mas para isso, para essa eventual luta acontecer, ele tem que ter saúde, ele tem que conseguir bater o peso. O mais difícil é tudo isso, que ele tem que conseguir aí lutar na categoria peso leve, que é muito difícil, infelizmente, porque eu queria muito ver essa luta. Eu acho que de todos que eu falei aqui, é a que eu mais quero ver. Não é nem a revanche com o José Aldo, nem a terceira luta com o Nate Diaz. Eu acho que Conor McGregor e Khabib seria legal, justamente para testar ainda mais o Conor McGregor. Vamos aí para a última possível luta que tem aqui, que seria Conor McGregor e Tyron Woodley. Essa é a única luta onde Conor aparece como zebra. Então, Tyron Woodley está como favorito contra Conor McGregor. Eu concordo? Sim, eu concordo. Eu concordo com as bolsas. Eu acho que o Tyron Woodley tem também um favoritismo, um leve favoritismo também. Não vou falar que é muito favorito contra o Conor, o Tyron Woodley amassaria o Conor. Eu acho que nem é para tanto, mas eu acho que ele tem sim um favoritismo. Primeiro que também depende de categoria, em que peso que isso aconteceria, se seria no meio médio. O Tyron Woodley eu acho que não desce pro peso leve, seria um peso combinado entre as duas categorias. Enfim, depende de um monte de coisa. Mas como a gente tá brincando de supor as coisas aqui, levando em consideração que acontecesse num peso combinado, entre as duas categorias, pra também não jogar o Conor lá pro meio médio, porque também não sei se daria pra ele. Enfim, depende de um monte de si. Mas acontecendo essa luta, eu acho que o Tyron Woodley tem um leve favoritismo porque ele tem a mão muito pesada, ele tem um jogo de wrestling muito bom, então ele poderia acabar usando isso também contra o Conor, caso fosse necessário, caso ele não quisesse trocar. Mas eu acho que até daria sim pra ele tentar trocar. Eu acho que ele tem condições de tentar trocar e a mão dele é muito pesada. Então eu acho que é complicado pro Conor. Dá pro Conor vencer, lógico, usando principalmente a melhor ferramenta dele, que é o controle de distância e a velocidade. Só que tem a questão do cansaço. O Tyron Woodley consegue lutar por 5 rounds. Você só fala do condicionamento físico do cara, porque é melhor, porque o cara treina, não sei
sei o que. Claro, o cara treina, ele faz a preparação, ele vai melhorando. Só que a gente tem que jogar de acordo com os históricos. E historicamente falando, um dos pontos fracos do Conor é o condicionamento físico. Então eu acho que o Tyron Woodley tem um condicionamento físico melhor, tem a mão bastante pesada, tem um jogo agarrado que também é um pouco superior ao do Conor, né? Aqui é a única luta onde o Conor seria zebra de todas as 4 lutas aí que eu falei. E eu também concordo, mas como eu disse, eu não vejo também nenhuma larga vantagem assim. Eu acho que seria bastante parelho, mas eu concordo que o Tyron Woodley, apesar de fazer algumas lutas bastante chatas, apesar de ser um lutador que muita gente não gosta de assistir, eu concordo também com as bolsas aí que ele teria um leve favoritismo. Provavelmente acabaria vencendo aí o Conor por sendo uma luta 5 rounds, eu acho que até por nocaute ou nocaute técnico. Eu acho que nem seria por decisão. Porque o Conor, quando vai cansando, ele começa a receber muitos golpes, né? Isso a gente viu contra o Nate Diaz. Ele acaba tomando muito golpe, não consegue se defender. E isso com o Tyron Woodley é complicado. Não dá pra tomar uma sequência de 3, 4 golpes do Tyron Woodley e ficar em pé. Então, acho que justamente por conta disso tem esse favoritismo aí. É isso, então, são as 4 lutas. Comenta aí embaixo o que vocês acham pra cada luta. Vocês acham que a bolsa realmente está certa? O Conor favorito contra o Nate, favorito contra o José Aldo, empatado com o Khabib e zebra contra o Tyron Woodley? Eu concordei, acho que com todos, né? Só com o do Khabib, que eu acho que o Khabib tem um leve favoritismo, então pra mim o Conor seria zebra tanto com o Tyron Woodley quanto com o Khabib. Mas deixem nos comentários o que vocês acham. Eu já dei a minha opinião aqui, muito breve e tentando adivinhar o futuro, porque ninguém sabe em que condições aconteceriam essas lutas, né? Mas tudo bem. Então deixa o like aí embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Se inscreve no canal, quase que eu esqueço do principal. Se você ainda não está inscrito no canal, clica no botãozinho inscreva-se aí embaixo, é bastante importante para você receber os vídeos novos. Então é só clicar no inscreva-se e ativar o sininho aí do lado para você receber as notificações. Quando sair vídeo novo, você vai receber e é só clicar e assistir, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!